A Ponte vai para o 4º ano seguido, longe da elite do brasileiro. O Guarani não participa da Série A desde 2010. No ge.globo/Campinas tem mais informações dos dois times. No site, aliás, você também confere o lance a lance de Avaí e Guarani. O jogo começa às 6h30 da noite. Em cena, então, de volta com uma dica de espetáculo online que estreia hoje. É o projeto Sob o Mesmo Teto, de 2 acrobatas aqui de Campinas, com uma mistura de apresentações de circo e de teatro. A Ellen Sacconi conversou com eles e, como é pela internet, dá para curtir sem sair de casa. Olá, já parou para pensar como seria a nossa relação com os gatos se eles fossem pessoas? Uma dupla de acrobatas aqui de Campinas embarcou nessa viagem para uma apresentação que vai ser feita em vários episódios. A gente bateu um papo virtual com eles para entender melhor essa história. Débora Ishikawa e Alessandro Coelho fizeram juntos a adaptação do espetáculo Sob o Mesmo Teto para a apresentação virtual. É um espetáculo que a gente criou a partir de um número que nós tínhamos e ele conta a história de um professor que ele resgata uma gata da rua, só que essa gata acaba salvando ele da solidão. O Alessandro conta que foram vários os desafios para o espetáculo ficar legal no vídeo, a começar pelo cenário que tinha que permitir as acrobacias com segurança. Nós tivemos toda uma preparação, e uma pesquisa em cima desse cenário de possibilidades acrobáticas de realizar acrobacias individuais dentro das características dos personagens, em conjunto, para a gente poder usar o cenário como uma ferramenta cênica mesmo e desenvolver todas as acrobacias em cima dele. Então, o cenário ele é bem vivo, ele se modifica e sem ele não é possível realizar o espetáculo. Sorte que a história deles juntos não começou de ontem para hoje, viu? Essas imagens são da primeira apresentação da dupla lá em 2009. O figurino de festa junina é porque a peça falava sobre a barraca do beijo. E desde aquela época, ele já era base para os voos e contorcionismos dessa gata. Eu desempenho um papel no mão a mão e a Dé desempenha outro papel. O meu papel é o papel de base, o portor, Normalmente as acrobacias são desenvolvidas em cima de mim, ou com algum suporte meu. E a Dé é a volante, Então, ou a voadora, a fly, a gente chama de volante mais comumente. E ela que efetiva geralmente as acrobacias, Então, os giros, as piruetas, as demonstrações de flexibilidade, geralmente são desenvolvidas por ela com o meu suporte, ou com o meu lançamento, ou com a minha recepção. Apesar de parecer fácil pela habilidade com que se apresentam, é preciso muita repetição para chegar nesse resultado. Espia só os treinos nessa visão privilegiada da acrobacia. Incrível, né? E para mostrar os sacrifícios que essa arte envolve, a série de apresentações virtuais que começa hoje inclui um documentário com bastidores, a equipe envolvida nos espetáculos de circo. Eles fazem até uma crítica bem-humorada com a questão de serem muitas vezes vistos como um artista só, porque estão sempre juntos. E foram inúmeras as vezes que foi nos oferecido o cachê de uma pessoa, Isso, não é tanto um problema, porque a gente entende as dificuldades de produções independentes. Eu acho que isso não é a questão, sabe? E de volta nessa viagem pelo mundo dos gatos, sob o mesmo teto, tem também um pouco de reflexão sobre como nos relacionamos uns com os outros. A gente quer falar de relacionamento, Como que ela acontece, como é que muda a rotina dos envolvidos, e a gente escolheu falar das relações usando a relação de um ser humano com seu pet. 2 personagens que, a princípio, tinham suas vidas individuais e, por algum acaso, vamos dizer assim, do destino, se encontram e, a partir desse momento, eles têm que viver junto e aprender a conviver junto. Nosso espetáculo vai estrear nesse sábado, dia 23, e serão 5 transmissões. Então é do dia 23 até o dia 20 de fevereiro. No Facebook da Companhia Gravitar e no YouTube também da Companhia Gravitar. Para dar ainda mais vontade de assistir, a gente encerra com um trechinho da apresentação que vai ao ar a partir de hoje.
Legal, né? E a Praça Arautos da Paz aqui em Campinas está ganhando um toque de arte urbana. Esse mural com 36 metros, criados pelos artistas plásticos Rogério Pedro e Luciane Moreira, foi inspirado na figura de Carmen Miranda. A ação é voluntária e sem custos para a prefeitura. O painel As Divas começou a ser feito na quinta-feira e fica pronto amanhã. Segundo os artistas, o objetivo da obra é transformar a paisagem urbana de Campinas e fortalecer a cultura e a arte local em um ponto importante da cidade. Sábado, você já sabe, é dia de curtir a natureza com Terra da Gente e o programa de hoje reuniu aventuras que eu garanto vão trazer leveza para o seu fim de semana. Um espetáculo da natureza em plena Amazônia. No Terra da Gente dessa semana, você vai ver onde fica esse mar de passarinhos. E qual a emoção de presenciar esse verdadeiro show da natureza. Olha só quanta andorinha passando sobre as nossas cabeças. Parece uma chuva de andorinha, é algo impressionante. E que tal morar numa casa assim? Eles vivem com todo o conforto em cima do rio. E não precisa pagar IPTU, né? Nada. A vida perto do Rio Juma impressiona. E os cobiçados tucunarés da região também. Olha só que coisa maravilhosa, Sérgio. Que peixe lindo. Que saúde tem esses bichos aqui. Na hora do rancho, como incrementar o seu estrogonofe para ele ficar perfeito? É uma delícia. A batatinha tá muito crocante também. Tem sabor de casa, sabor de comida de vó. Não perca daqui a pouco. Depois do Jornal Hoje, no Terra da Gente. Depois do Terra, a diversão continua aqui na tela da IPTV com Mais Caminhos. Vamos ver as atrações? Olá pessoal, no Mais Caminhos daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como aproveitar melhor os alimentos. Nada de jogar fora a casca da mexerica, hein? E eu não tô falando só de economia não, tô falando de saúde também. E eu vim até Santa Bárbara do Oeste para conhecer Apaixonados por Fusca. Você sabia que tem até dia para comemorar essa paixão? E eu também bati um papo com o mineirinho de Cana Verde, que tá arrebentando nas redes sociais com esse sotaquinho aí, ó. Ué, eu morro de medo do tubarão, senhor. Eu vou contar a história de duas bailarinas que superaram as limitações da vida e dão um show de ensinamentos pra gente. Então é só ficar ligadinho, depois do Terra da Gente tem Mais Caminhos. Os hospitais particulares de Campinas receberam ontem as primeiras doses da vacina contra a Covid para os profissionais da saúde. E a vacinação também começou em mais 12 cidades da região. Em Amparo, a imunização começou na prefeitura. 4 enfermeiras e um motorista de ambulância foram vacinados. A cidade recebeu 880 doses da vacina. Espírito Santo do Pinhal aplicou a primeira dose da Coronavac na técnica de enfermagem Márcia Cardoso, que trabalha na UTI do Hospital Francisco Rosas. A cidade recebeu 640 doses para essa fase inicial. Em Elias Fausto, foram 134 doses aplicadas ontem. Em Mogi Guaçu, a imunização foi na Unidade Básica de Saúde Pucuaçu-Mirim, que registrou essa semana o maior número de casos positivos desde o início da pandemia. Já são 500 até agora. Mombuca recebeu 60 doses para os profissionais que atuam na linha de frente do combate à doença. A imunização foi feita na Unidade Mista de Saúde. Em Rafar, 75 doses foram aplicadas na UBS da cidade. Saltinho vacinou primeiro a enfermeira Laudelina Ribeiro. A cidade conta com 79 doses da vacina. Em Santo Antônio de Posse, 175 pessoas já foram vacinadas. Em Rio das Pedras, a primeira pessoa vacinada foi a enfermeira Verônica, de 56 anos. Já em Campinas, os registros foram feitos na Casa de Saúde, onde o médico intensivista Mauro Santos recebeu a primeira dose. E no Hospital da PUC, que recebeu 600 doses para vacinar os profissionais. O Hospital Beneficência Portuguesa também já recebeu 700 doses, que já foram aplicadas. Na região Águas de São Pedro, Charqueada, Cosmópolis e Saltinho,
também começaram a vacinar ontem. Segundo a apuração aqui da nossa produção, 48 das 49 cidades da área de cobertura aqui da IPTV Campinas já começaram a vacinar. Faltou a informação de Pedra Bela, que não nos informou se as vacinas já chegaram, se a vacinação, enfim, já começou por lá também, tá bom? Vamos falar então agora da vacinação contra a Covid aqui na cidade de Campinas, porque segundo a Prefeitura, mais de 4.000 profissionais de saúde da cidade vão ser vacinados nessa primeira etapa, que como a gente trouxe aqui para você, começou na quinta-feira, né? Eu falo ao vivo com a Marília Rastelli, que vai atualizar agora pra gente como é que tá o balanço da imunização na cidade, quando outros grupos devem receber as doses e também esclarecer as suas dúvidas, você aí que está participando do jornal pelo nosso WhatsApp. Marília, boa tarde. Boa tarde, Má. Para você e para todo mundo acompanhando a gente nesse sábado, vamos atualizar então esse balanço até agora. Tá rolando vacinação ainda no final de semana, mas já foram 3.362 doses aplicadas nos profissionais de saúde, isso da rede municipal, além dos profissionais da linha de frente que estão atuando no HC da Unicamp, que foram os primeiros a receber a Coronavac no começo da semana. Até agora, então, Campinas recebeu na última quinta-feira uma leva de quase 25 mil doses da Coronavac e nessa primeira etapa são os profissionais da linha de frente dos hospitais públicos, dos particulares, né, público da rede municipal, importante deixar claro, além do HC, particular, SAMU e UPA, todo mundo que está aí atuando na linha de frente do coronavírus. A gente está recebendo perguntas, está tempo de você participar, se tiver alguma dúvida sobre vacinação, nosso WhatsApp é o 19999920000, manda sua pergunta que a gente vai tentar responder aqui o máximo de dúvidas nesse momento tão delicado. Quem vai ajudar a gente é a Andréa Von Zuben, ela é diretora do Departamento de Vigilância em Saúde aqui de Campinas. Tudo bem, Andréa? Obrigada por ter vindo, boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço. Vamos começar atualizando então essa primeira etapa, como que a Prefeitura está vendo esses primeiros vacinados, qual que é a expectativa de vocês já nessa primeira hora dos profissionais de saúde e se já tem alguma previsão de mais doses para cá? O que a gente tem, assim, com certeza, são essas primeiras 25 mil doses e daqui a cerca de 21 dias, que é o intervalo entre a primeira e a segunda dose, mais 25 mil. Então, a gente está garantindo no momento que toda o que a gente chama de linha de frente dos profissionais de saúde, ou seja, os que estão atendendo casos de Covid, sejam vacinados. A expectativa, por enquanto, é só essa. Isso não atende toda a rede de saúde, é importante a gente deixar claro, é só quem está na linha de frente. Exato, não atende, a gente estima entre 50 e 60 mil profissionais de saúde, aí engloba muitos profissionais, né? Clínicas, consultórios, várias profissões, a gente ainda não tem vacina suficiente para tudo isso, pode vir a ter, dependendo de como vai se dar essa semana com a AstraZeneca e com o Butantan. E aquela programação inicial que a gente mostrou, aquele planejamento de começar com aqueles grupos prioritários dos idosos e todo mundo, vai ter que esperar um pouquinho. Como é que está essa programação? Vai ter que esperar, depende totalmente de chegada de vacina. Assim que chegarem as vacinas, a gente vai distribuir nesse público-alvo. São profissionais de saúde, idosos, né? Idosos institucionalizados, que são os que estão em asilos, serão o nosso primeiro público de idosos. E aí vamos ver como é que vai se dar essa distribuição para a gente conseguir fazer o nosso planejamento. Isso ainda não tem prazo? Não tem prazo. Então, para essa primeira fase, com certeza, linha de frente, idosos institucionalizados. Os demais vão ter que esperar ainda mais um pouquinho. A gente vai falar agora, Andréa, de um site que a Prefeitura criou, que é o vacina.campinas.sp.gov.br. É um site que tem ali todas as possíveis dúvidas e respostas. E essa possível, quando for a hora de todo mundo se vacinar, as pessoas vão ter as informações ali, né? Isso, havia muita dúvida, daí a nossa equipe realmente resolveu trabalhar nesse site. Já tinha uma ideia mais antiga, mas a gente aprimorou porque as pessoas não estavam entendendo em que grupo estavam, como seria. Ali tem tudo que a pessoa quiser saber. Se ainda tiver dúvidas, a gente pode acoplar outras perguntas e respostas. A gente tem inclusive um mapa que a gente divulgou desde o começo, quando a Prefeitura lançou aquele planejamento, dos 5 locais de vacinação que serão usados quando essas doses chegarem. São eles o Centro de Vivência do Idoso no Parque Taquaral,
Municipal, o Clube Círculo Militar de Campinas, a Escola Municipal CAIC da Vila União, o NAED Noroeste e a Casa da Criança Paralítica na região sul. Vocês estão vendo aí o mapa. A gente vai mostrar também umas imagens que, infelizmente, a gente tem mostrado muito aqui no jornal. Aconteceram de novo a noite passada, aglomeração em vários pontos aqui de Campinas, em bares. A gente sabe, inclusive, que os bares não estão autorizados a funcionar com a capacidade maior e depois das 8 da noite, nessa fase do Plano São Paulo. Ontem a gente anunciou uma regressão e mesmo assim os bares abriram, não controlaram a quantidade de pessoas e as pessoas também não colaboraram, todo mundo se aglomerou. Eu queria que você falasse um pouquinho da preocupação da Prefeitura quanto a essas aglomerações e o que isso tem impactado na situação que a gente vive hoje de lotação de leito e de um momento tão triste da pandemia. É lamentável isso continuar ocorrendo. A gente sabe que essas aglomerações elas acontecem principalmente entre pessoas mais jovens. Os nossos dados mostram até 39 anos, que nem é tão jovem assim. E aí o que acontece? Essas pessoas elas adoecem, porém com pouquíssima gravidade e pouquíssimo óbito. Então realmente não é muito grave para elas essa doença. Porém, isso reflete quando elas voltam para suas casas, voltam para sua convivência familiar e aí vão adoecer os parentes acima de 60 anos ou que têm comorbidades, acabam ficando extremamente graves, ocupam todos os leitos de UTI e podem evoluir para óbito. E o que vem acontecendo hoje, que acho que o prefeito Dário Saad fez um comunicado há pouco tempo, a gente está com os leitos com uma capacidade máxima de ocupação e é reflexo do Natal e do Ano Novo em que a gente pediu muito para que não acontecessem essas aglomerações. Realmente é uma falta de respeito ao próximo, à coletividade. A vacina não vai chegar tão cedo, não pode dar essa falsa sensação de segurança que o problema está resolvido. E a fiscalização não dá conta de tanta gente se aglomerando. Então o que a gente pede? Parceria da população, um conversar com o outro, tentar que o indivíduo respeite a coletividade por algo que ele decida, porque está muito difícil dar conta de tudo isso. Vamos para as perguntas então, Andréa, para dar tempo da gente perguntar para todo mundo. O Anderson trabalha numa casa de repouso em Campinas, ele é trabalhador no caso dessa casa de repouso. Tem uma previsão de quando vai começar a vacinação nos lares de idosos? Olha, Anderson, se tudo der certo, nós iniciaremos ainda a semana que vem e serão vacinados tanto os idosos institucionalizados como todos os trabalhadores das casas de repouso. A Juliana de Campinas, ela fala que a mãe está fazendo quimioterapia, ela tem câncer no intestino. A pergunta dela é se quem tem câncer pode tomar a vacina da Covid-19. Sim, as vacinas são seguras, a Coronavac é uma vacina de morto, então não há problema, pode tomar sim. Tem várias perguntas aqui da Cristiane, por exemplo, e de outras pessoas falando do pessoal da educação, professores e quem trabalha na educação. Você tem alguma previsão para quando eles serão vacinados? Não tem previsão ainda. A única previsão, o único calendário acertado são esses grupos que eu falei. Quilombolas indígenas, que em Campinas são muito poucos, idosos e profissionais de saúde. Ainda não veio grade para profissionais da educação. O Fernando pergunta quais são as doenças que entram como grupo prioritário. Olha, são uma série de doenças. Oportunamente, quando a gente já tiver doses para esse grupo, nós vamos fazer ampla divulgação, inclusive nesse site. Já adianto que hipertensão, diabetes, obesidade são algumas delas, mas é uma série bastante grande. O Mauro pergunta, e outras perguntas também relacionadas a isso, se vai ter vacina para a segunda dose e se perder o tempo da segunda dose, a pessoa vai ter que refazer o calendário? Não, então vai ter sim a vacina, isso é uma garantia inclusive do Estado, já está provisionado, já está na geladeira de vacina do Estado, eles vão entregar no tempo oportuno, que é após 21 dias. Então, se a pessoa perder, ela pode fazer a segunda dose mais para frente, não há problema. Porém, a gente pede para o calendário ser respeitado, porque quanto mais rápido a gente tomar as 2 doses, mais rápido a gente ficará imunizado adequadamente. A Wanda pergunta se tem alguma doença autoimune que é uma contraindicação, que a pessoa não pode tomar a vacina. Por enquanto também pode tomar a vacina sim, a menos que o médico que acompanha essa pessoa diga
que é quem acompanha melhor, que é melhor não tomar. Aí sempre é importante conversar com o seu médico que segue o seu caso. Tá bom, obrigada, viu, Andréia, pela sua participação, pela disponibilidade. Bom trabalho aí, ela também está na linha de frente no combate ao coronavírus. Se você tiver mais alguma dúvida, esse site da Prefeitura é um bom caminho para informações seguras ali, para acreditar a informação correta. E a gente tenta fazer o nosso trabalho aqui também de levar informação. Marcela. vacina.campinas.sp.gov.br, o reforço está aí para você. Marília, Andréia, muito obrigada aí por todas as informações. E esse é o último sábado de comércio aberto em todo o estado de São Paulo, né? Os próximos finais de semana serão de fase vermelha e só os serviços essenciais vão poder funcionar. Eu falo ao vivo com o Paulo Gonçalves, que está no centro de Campinas, para mostrar para a gente como é que está o movimento por lá hoje e como essa decisão repercutiu, impactou entre os lojistas, né, Paulo? Exatamente, Marcelo, boa tarde a você, boa tarde a todos. Impactou muito, né? Vai impactar os comerciantes. A gente ouviu vários pela manhã. Eles reclamam principalmente dessa questão, né, da fase laranja durante o dia e vermelha durante a noite. Mas principalmente pela questão do fechamento do comércio no final de semana. Vários lojistas dizem que o sábado é o melhor dia para as vendas. Por isso, eles estão bastante preocupados com relação a isso. Mas o fato é que a partir de segunda-feira a cidade então entra para a fase laranja, que é um pouco mais restritiva do que a fase amarela. Na fase laranja, o horário de funcionamento do comércio, que hoje é de 10 horas por dia, passa para 8 horas no máximo. Nos restaurantes, é permitido servir pessoas sentadas até às 8 horas da noite. Nos bares, o atendimento presencial não é permitido. Outra mudança importante é que nos finais de semana a gente fica na fase vermelha, que é bem mais restritiva. É somente os serviços essenciais vão poder funcionar. Padarias, supermercados, farmácias, postos de combustível vão poder funcionar. Durante a fase vermelha não poderão abrir os bares, shoppings, salões de beleza, academias, parques e o comércio de uma forma geral. E você vê que nesse último final de semana de fase amarela, olha só quantas pessoas por aqui, muita gente, muita aglomeração. É por conta de tudo isso que o governo tomou essas medidas. Essas restrições da fase vermelha valem também para os dias úteis, né, a partir das 8 da noite até as 6 da manhã. A gente conversou então com os lojistas pela manhã, eles deram a opinião sobre esse assunto, porque isso atinge em cheio, claro, os lojistas, e a gente vai ouvir as entrevistas agora. Eu não concordo não, que todo mundo depende do trabalho para pagar as contas, funcionário, enfim, tem gasto, né? E aí fecha muito comércio, e aí quem que vai bancar as contas pra gente? Tem que manter o distanciamento social, tem que usar máscara, tem que ter álcool gel e sair o mínimo possível. Mas para trabalhar, tem que sair para trabalhar, não tem uma outra saída. A gente sentiu bastante ultimamente agora, eu creio que para frente agora em janeiro, para fevereiro, né, a gente vai sentir uma queda muito grande. Infelizmente é algo necessário, eu acho que o comerciante vai sofrer com isso, quem trabalha também, mas pelo menos nas semanas para manter o controle, que a gente vê como é que tá a 13 aqui, como é que fica tudo, a movimentação o pessoal não respeita. Eu acho que vai ser bom, eu acho que o pessoal tem que se conscientizar e eu acho que se todo mundo respeitar realmente, eu acho que pode vir uma melhora, né? Para ver se a gente consegue entrar numa fase que realmente a gente possa voltar à vida normal, né? Bom, desde o início do Plano São Paulo, houve aí 19 atualizações. Campinas ficou 7 vezes na fase amarela, 7 vezes na fase laranja, 4 vezes na fase vermelha e apenas uma vez na fase verde, que tem mais liberdade. Por conta de tudo isso, o governo do estado, então, baixou esse novo decreto. Agora, é preciso um novo decreto da prefeitura também para saber se a cidade vai se adequar a todas essas determinações ou se vai haver alguma mudança para se adequar à realidade local. Então, na terça-feira deve sair esse decreto da prefeitura. Agora, as orientações aí é de que as pessoas respeitem as regras, os protocolos sanitários. Não adianta fechar o comércio se a população também não colaborar, certo, Marcela? É isso, porque daí um setor apenas sofre esse impacto, né? Enquanto as pessoas aglomeram em festas, a gente vê em várias situações aí as pessoas desrespeitando, não tomando os cuidados, inclusive com a higiene, o que a Andréia estava trazendo agora há pouco para a gente, né? O impacto da sua atitude individual no coletivo depois
tanto na saúde, nos hospitais, o impacto nos leitos de UTI, também o impacto na economia, porque é assim que reflete nesse momento. Paulo Gonçalves falando ao vivo do centro de Campinas, que inclusive está lotado e cheio de aglomeração, infelizmente, né? A gente volta a falar com o Jonathan Morel sobre a alta taxa de ocupação de leitos de UTI Covid aqui em Campinas, como a gente está trazendo, né, situação crítica. Jonathan. Oi, Marcela, olha, só para a gente relembrar, a gente está falando da Rede SUS aqui em Campinas, que tem, incluindo aí as vagas da Unicamp, 90 UTIs Covid. E segundo informações da Prefeitura, ontem, a partir das 10 horas da noite até as 2 horas da manhã, todas essas UTIs Covid estavam ocupadas, ou seja, durante essas horas, Campinas atingiu 100% de ocupação na Rede SUS. Nesse momento, os números recuaram muito pouco. Nesse momento, segundo a Prefeitura, a Rede SUS pode ofertar 3 leitos de UTI. A rede particular ainda tem uma certa folga. Segundo informações também da Prefeitura, das 132 vagas de UTIs Covid na rede particular, 113 estão ocupadas. Então tem aí essa oscilação entre 19 e 20 vagas na rede particular sendo ofertadas. E lógico, depois que se atinge 100%, é sinal de alerta máximo para as autoridades de saúde. A gente ouviu do prefeito aqui no Hospital Ouro Verde, um dos que inclui muitas das vagas, são 40 vagas ao todo aqui de UTI Covid. O prefeito falou sobre as medidas que podem ser tomadas aí a partir de agora. Vamos ver. Nós temos condições de abrir alguns leitos emergenciais, isso é feito, e ao mesmo tempo nós estamos trabalhando também no curto prazo para a abertura de mais leitos na rede municipal. Essa abertura, essa chegada de novos leitos, em que pé que anda essa negociação, tanto com relação a recursos municipais, como também as promessas do Estado? Nós tivemos já um aporte de 12 milhões do governo do Estado a semana passada e já estamos investindo no atendimento das UTIs Covid e já estamos contratando novos leitos. Isso nós temos aí um prazo de alguns dias para começar a funcionar e, ao mesmo tempo, o Estado se comprometeu a ampliar leitos de UTI Covid, inicialmente no HC da Unicamp, e o Estado também está avaliando a reabertura do AME, que é uma unidade do governo do Estado em Campinas, com leitos de UTI Covid. Além de todas essas medidas aí que o prefeito falou, eu perguntei para ele a respeito da possibilidade de retomar os hospitais de campanha, que a gente viu ao longo de outros momentos da pandemia. Vamos ver o que ele respondeu sobre isso. Olha, o hospital de campanha, ele é importante, mas nós temos outros locais que já têm estrutura para ampliar leitos. O hospital de campanha é mais caro que um hospital de leito colocado aqui no Ouro Verde, por exemplo, ou em outra unidade de saúde. Então nós temos que trabalhar firmemente para ampliação dos leitos de UTI em Campinas e também deixar o hospital de campanha, que está a estrutura montada, como uma possibilidade, mas será a última possibilidade, porque nós temos como ampliar os leitos antes da necessidade de abrir o hospital de campanha novamente. Olha, o prefeito também falou a respeito da reclassificação de Campinas aí nas fases laranja e vermelha. Já nessa segunda-feira passaria a valer uma espécie mista de quarentena. Durante o dia, a fase laranja, e a partir das 8 horas da noite até as 6 da manhã, a fase vermelha. Mas o prefeito diz que, de acordo com o que foi publicado no Diário Oficial do Estado, vai haver uma nova discussão com o governo do estado para ver se realmente vai acontecer esse momento de fase vermelha durante a semana, à noite e durante a madrugada. Mas, de qualquer maneira, fica o alerta para a população, porque é justamente nesse horário, mesmo que não exista a fase vermelha, que isso vai ser reclassificado depois como somente fase laranja, mas é nesse momento da madrugada, à noite, que acontecem as festas, baladas, aglomerações, o desrespeito às regras que colocam todos nós em risco nesse momento, em que Campinas, uma cidade desse tamanho, atinge 100%, seja por algumas horas, mas atingiu 100 UTIs aí para ofertar para quem precisa. Marcela. Obrigada, Jonathan. O governo está abrindo mais leitos de UTI, é claro que é importante, tem que dar assistência aos doentes, mas não é a solução para o problema, a gente sabe, né? Afinal de contas, o ideal é que as pessoas não fiquem doentes, não precisem ser hospitalizadas, muito menos que vão aí para um leito de UTI, precisem usar respiradores, enfim, né? Então, esse pedido aí para que a gente já se sinta na fase vermelha, independentemente de qualquer decisão dos governos, né, das autoridades, para que a gente realmente fique em casa, só
saia se for necessário e não aglomere. Obrigada, Jonathan Morel, por todas as informações ao vivo, falando de Campinas e trazendo essa realidade hoje, então, da cidade de Campinas. O prefeito, neste sábado, veio falar que as UTIs estão cheias, estão lotadas e atingiram, inclusive na rede pública, e 100% de ocupação esta noite. Agora, há poucos leitos disponíveis pelo SUS. Então, a gente pede essa colaboração de todos, né? Um dos reflexos dessa pandemia é a falta de emprego e de renda. A gente sabe, também é um grande problema, né? Nos últimos 10 meses, milhares de pessoas passaram a depender de doações para sobreviver. Em Campinas, a bancada solidária que arrecada alimentos e distribui a famílias carentes registrou uma queda grande no número de doadores. O nosso produtor, o Johnny Seusperg, mostra agora o impacto para quem agora está com dificuldade de receber as cestas básicas. Quem não se recorda das filas que se formavam na frente do cartódromo do Taquaral no primeiro semestre do ano passado? Durante o mês de junho, o projeto Bancada Solidária chegou a atender 12 mil famílias. Hoje a ação mudou e, ao todo, são apenas 1.000 famílias atendidas por mês. Essa cesta, às vezes, vai para alimentar uma família toda. Já chegou o caso de famílias com 12 pessoas que conseguiram uma cesta e se deram por satisfeitos, né? Temos tentado fazer campanhas dentro de condomínios, junto a supermercados, mas mesmo assim é pouco ainda. Se antes os alimentos recebidos chegavam na altura das paredes, hoje ficam acanhados em apenas uma fileira rente ao chão. A situação chegou a um ponto tão grave que o projeto Bancada Solidária está para perder o local para guardar, separar e distribuir os alimentos que ainda chegam. O que a gente vê é cada vez menos gente, cada vez menos alimentos. O desespero das pessoas que estão sem emprego está começando a aparecer. Muitos telefonemas, gente pedindo ajuda. É realmente uma situação que a gente fica muito agoniado, né? Porque, por um lado, a gente quer ajudar todo mundo, por outro, nós não temos como ajudar todo mundo. Por causa das aglomerações nas filas, a ação foi obrigada a mudar o sistema de entrega. As pessoas mandam a documentação, o líder comunitário manda a documentação, o endereço das pessoas, e a gente encaminha para o líder comunitário, que geralmente ou é o pastor, ou é o padre, ou é mesmo uma pessoa que acaba liderando a comunidade, para que essa pessoa distribua de forma a saber quem realmente está precisando mais. Como a dona Luci, que atende crianças e adolescentes no Jardim Boa Esperança. No início da pandemia, teve uma demanda muito boa de corações aí ajudando, no qual conseguimos assistir cerca de 300 famílias aqui na comunidade. E hoje já temos que voltar só para as famílias atendidas na ONG, por conta da queda de doações que tivemos de outubro, novembro para cá. Ela explica a importância das pessoas continuarem doando. Agora é difícil arrumar um emprego, uma faxina, por conta ainda de estarmos num pico grande da pandemia, e acaba vindo a necessidade de ter algo para oferecer para seus filhos e não tendo, porque diminuiu tudo. O governo cortou o que tinha que cortar e as doações diminuíram, não tem como estar sendo assistidos. Chega a dar desespero? Chega a dar. A gente vê a tristeza no olhar das crianças. Sem emprego e sem o auxílio emergencial, a cesta básica é a salvação para muita gente que depende da solidariedade das pessoas para sobreviver. O que você sente quando você vê chegando essas cestas aqui na ONG? Uma felicidade sem tamanho, por mim, pelos amigos, pelos conhecidos, para quem está precisando, até para quem eu não conheço. O que ela representa dentro do seu mês? Ai, é uma estabilidade. Uma instabilidade que eu sei que não vai faltar para as crianças durante o mês. Mas com a queda drástica de doações, muita gente vive na incerteza e acorda todos os dias sem saber o que terá para colocar no prato. Olha, a gente deita preocupado como vai ser e no outro dia a gente acorda. Ontem eu tive uns pesadelos, porque antes vinha, você sabia onde buscar. Era um feijão, era um arroz, mas você tinha um lugar que você ia. Você sabia que estava lá e que ia trazer. E agora não tem mais esse lugar. Pra gente dói muito o coração, né? Porque a gente não quer ver as pessoas passando fome. É uma dor muito grande, a dor da fome.
Quem quiser fazer doações pode levar os alimentos até o cartódromo na Lagoa do Taquaral. Uma equipe da Bancada Solidária fica à disposição para receber as cestas de segunda a sexta, da 1 às 5 da tarde, no sábado das 9 da manhã às 7 da noite, aos domingos das 9 à 1 da tarde. Outro ponto de coleta de doações é uma escola de inglês que fica na Avenida Heitor Penteado, 492, de segunda a sábado, também na região ali do Taquaral. Agora a gente encerra o jornal, agradeço a sua companhia e a sua audiência. Mais tarde tem EPTV2 com as principais notícias deste sábado. Obrigada.